Bem-vindos ao canal. E na pergunta de hoje, esta pergunta parece bem comum entre as pessoas. O membro que partiu pode vir avisar que outro membro vai partir? Aqui não disse avisar quem? Avisar a pessoa ou que vai partir? Ou avisar um conhecido da pessoa que aquela pessoa vai partir? Mas vamos partir do princípio que nós somos avisados quando vamos partir? Se nós ou outras pessoas? Sim, isso acontece. Tem até casos reais na minha família que isso aconteceu. Mas geralmente, tá? A pessoa que vai desencarnar, ela, em alguns casos, ela tem esse aviso. Mas fica no subconsciente. Aquela pessoa, a pessoa começa a preparar tudo como se soubesse. Mas ela não sabe especificamente, mas sente que está chegando o momento do desenlace. Então a pessoa quer ajeitar as coisas, quer deixar tudo certo. E até fala às vezes, eu vou morrer. E muitas vezes a gente não dá bola, a gente acredita que é coisa da cabeça da pessoa, porque ficou doente e tal, e quando a pessoa desencarna. Pode ser causalidade ou não. Mas muitas vezes, realmente, a pessoa sabe, no seu íntimo, que vai desencarnar. Tem uma história que meu pai me contou uma vez, que ele estava sonhando, e no sonho ele chegou lá no local e tinha um caixão. Nesse caixão ele olhou pro caixão e pensou, poxa, é a vizinha, fulana de tal. E quando ele viu o caixão da pessoa, ele acordou. Meu pai, ele trabalhava em sociedade há muito tempo, então já era algo comum para ele algumas coisas. Ele via em desdobramento e às vezes até via acordado. Mas nesse caso, ele 2 dias depois, se eu não me engano, ele estava em casa e ligaram para ele para avisar que essa pessoa que ele tinha visto era uma amiga dele, era uma conhecida, e avisou, olha, fulano de tal faleceu. E naquela época, o velório era feito em casa. E ele foi lá, e a mesma cena que ele viu no sonho dele era a cena que estava acontecendo. Ele chegando e vendo a pessoa ali no caixão. Pode-se dizer que ele foi avisado? Sim, pode. Quando se tem mais afinidade e ligação com o mundo espiritual, nós podemos enxergar e sentir coisas que podem acontecer lá na frente. Nesse caso, sim. Podemos dizer que sim, a pessoa pode ser avisada, mas não alguém chegar para ti, fulano vai desencarnar. Tem todo um contexto por trás. Não é? A espiritualidade não funciona por mera curiosidade. Tem todo um contexto. Pode ser uma questão de ensinamento, uma questão de experiência. É que nem tem pessoas assim, eu quero ver um espírito. Eu tenho curiosidade. Eu só vou acreditar se eu ver um espírito. Ok. Mas o espírito que vai aparecer para ti só para matar a curiosidade não é um espírito elevado. Porque eles têm um contexto por trás disso. Vamos aparecer para trazer algo. Não é para matar a curiosidade, só vou acreditar ser. Não. Eu lembro uma vez que eu estava em casa e eu assisto muita palestra do Divaldo, do Robson Pinheiro, que é as aulas dele lá, que ele tem um outro ponto de vista, acho bem interessante, e algumas outras até do Raul Teixeira. E naquele dia especificamente eu estava vendo o do Divaldo, uma manifestação do Bezerra de Menezes no Divaldo. E eu tava olhando, né, pra TV, concentrado, assim, observando como... E de repente, do lado da TV, eu vejo a silhueta do Dr. Bezerra. Como se fosse, assim, uma nuvem, assim, bem leve, assim, mas tu vê todo o traço. Aí eu olhei assim, depois olhei pra TV, mas eu olhei de novo, quando vê, às vezes pode, não vou dizer que não, pode ser coisa da nossa cabeça, às vezes nós criamos algumas coisas. Eu olhei de novo e olhei realmente, olhei fixo pra ter certeza que eu tava vendo aquilo e era os traços. Então, quando nós se ligamos com algo sério, digamos assim, terá um fundamento. Mas, poxa, Dr. Bezerra vai aparecer logo para ti.
tem uma outra questão, tá? Que provavelmente vocês já ouviram falar das falanges ou das linhas. Isso é mais na Umbanda, acredito eu. Que espíritos da mesma linha, eles podem se apresentar para as pessoas como se fossem aquele espírito que você desejaria. Por exemplo, Dr. Bezerra. Aí pensa assim, poxa, vem carta psicografada do Dr. Bezerra naquela cidade, naquela outra, naquela outra, naquela outra. Um espírito ele não pode se dividir ele em si, mas ele pode se fazer ser visto em vários locais ao mesmo tempo. E também ele pode, outros espíritos na verdade podem fazer ser como se fossem ele. Porque por espíritos não tem importância, eu sou fulano de tal. Bom, é a sua crença. Então, é o que você quer ver, naquela mesma linha, naquele mesmo tipo de espírito, ele vai se fazer ser visto. Mas ele traz um fundamento. Tem uma história de se eu não me engano, ele era um pastor. Não, ele era um padre. Que ele afirmava que todo dia de manhã ele via Maria de Nazaré acordando ele às 8 da manhã. Todo dia. Todo dia. Aí tem até lembro de um comentário que fizeram que, poxa, Maria de Nazaré servindo de despertador. Não, né? Mas para aquela pessoa ver Maria de Nazaré acordando ele, era o auge da sua fé, da sua crença. E aquilo fortalecia ainda mais a vontade dele de continuar naquilo e seguir com aquilo. Mas nós, estudando mais a fundo, podemos perceber que não era em si Maria de Nazaré, era um espírito da mesma linha, sempre da mesma linha, que fazia ser visto como Maria de Nazaré, como nós conhecemos. Por exemplo, nós conhecemos Jesus como a imagem que hoje que nos é apresentada durante muitos anos. Se aparecer um Jesus diferente, será que é Jesus? Será que não é? Então, ele se faz ser visto, um exemplo, claro, daquela forma que nós conhecemos. Porque tem o espírito e o perispírito, que são formas diferentes. Digamos, para entender melhor, o espírito não tem forma, ele é como se fosse um raio de luz. Não saberia distinguir quem é quem. Mas ele toma uma forma, para que assim a gente possa ver. Então, a pergunta de hoje é isto. Espero que tenham gostado. É uma pergunta bem simples, na verdade, né? Em resumo, sim, pode ser avisado, sim. Acontece muitas vezes, né? Inclusive, já aconteceu, inclusive comigo, quando minha avó faleceu, uma noite anterior, eu acordei de madrugada e falei pra mim mesmo em voz alta, é hoje o dia. Minha avó estava internada mais ou menos há 6 dias, ela estava em um estado estável, minha avó tinha 93 anos, né? E eu acordei de madrugada e falei, é hoje que ela desencarna. E ainda falei. E falei mais. E uma pessoa ficar muito doente. Que foi meu pai depois, né? Que ele ficou bem doente por causa disso. Ficou até acamado um tempo. Eu falei, uma pessoa ficar bem doente. E deitei e voltei a dormir. Ou seja, eu não lembro do meu desdobramento. Eu indo conversar com outro espírito, indo nos locais. Mas no meu subconsciente que foi tão forte que eu acordei e falei pra mim mesmo. E tais coisas aconteceram. Tá certo, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Agora já vou preparar a terceira pergunta e assim eu vou fazendo as perguntas para a semana. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode deixar nos comentários ali, qualquer pergunta que eu trago no próximo vídeo também. Deixe o seu like, curtam o vídeo se gostarem, claro, e compartilhem. Às vezes isso é a dúvida de outras pessoas. Até o próximo vídeo.